Graças e paz, meus irmãos, boa noite a todos, boa noite aos queridos que estão aqui conosco, os que estão em casa. Alegria para nós estarmos na presença do Senhor e em oração, né? Eu quero trazer uma palavra ao coração da igreja nessa noite, se encontra no Salmo 62. Na verdade eu desejo trazer, mas é o Espírito que pode, somente Ele que pode tornar isso real, né? Por meio do seu poder. Salmo de número 62 é uma exortação à confiança, segundo o título que o editor propôs aqui para nós. De certa forma reflete a realidade desses versos sagrados. Salmo 62 diz assim, meus irmãos: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida, ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as tuas obras. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Bendito Deus, obrigado por tua palavra lida, que já foi lida repetidas vezes aqui nessa noite, que ela tem sido nosso sustento. Ó Deus, desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que possamos contemplar a maravilha da tua lei, Pai. Essa é a nossa oração, humildemente rogamos a ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, meus irmãos, esse é o Salmo de número 62, e esses salmos aqui são conhecidos desde o Salmo 61 ao Salmo 64 como salmos do rei, salmo de monarquia, e assim eles têm um teor messiânico que fala do reinado do Senhor Jesus, da sua coroação. Como o pano de fundo realmente trata sobre a própria monarquia de Israel, diferentemente do que se poderia imaginar, o homem a quem Deus revestiu de glória, que pôs a coroa em sua cabeça. Todos os reis de Israel, eles tinham a força que vinha do Senhor, mas eram frágeis no que diz respeito à sua própria vida. Eles eram frágeis no que diz respeito à sua própria resistência, a sua humanidade fica bem evidente aqui. Esse salmo não é diferente. Ele vai trazer uma realidade que é prática e real para todos nós. Esse salmo vai nos mostrar que os servos de Deus, sentem-se, estejam assentados no trono ou entre o povo, como uma pessoa simples, todos eles podem ser abalados. Mas esse salmo nos mostra que a gente não deve, à primeira vista, pensar que pelo fato dos homens que creem em Deus serem abalados, eles serão destruídos. Podemos ser abalados, mas jamais seremos destruídos. Essa é a palavra desse salmo. E por isso eu quero ver com vocês essa realidade que o salmista nos mostra, que nós podemos ser abalados.
Por isso, no versículo 1 e 2, que é uma espécie de estrofe que vai ser repetida com um pequeno acréscimo e um detalhe que vai fazer toda a diferença, no decorrer da nossa breve meditação nós veremos bem isso. Ele vai dizer: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação, só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. E no finalzinho do verso 2 ele diz assim: não serei muito abalado. A primeira coisa que nós precisamos considerar e que é importante para a nossa vida é o fato de que nós podemos ser abalados. Não estamos isentos de passarmos por lutas, por aflições, por provações. E eu nem preciso me alongar muito nesse mérito, porque estamos aqui diante de irmãos que já sofreram algum abalo na vida, ou talvez de irmãos que estejam passando nesse exato momento, nesse final de ano, passando por uma tribulação, por uma provação. O salmista vai nos mostrar que nós podemos nos abater, e ele vai mostrar que os homens ímpios, eles podem ser esses instrumentos que podem causar algum dano, ou tentar causar algum dano aos homens que temem a Deus. Por isso no verso 3 ele diz assim: até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes? Então ele está falando desses homens que estavam tentando contra a vida de um justo, e vai além, é como se estes homens eles tivessem prazer no sofrimento daqueles que temem ao Senhor. E é como se a aparência do justo diante do ímpio fosse uma aparência muito frágil e que facilmente esses que temem a Deus, os justos, poderiam vir a ruir. Tanto é que no verso 3 ele diz assim: todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou como um muro prestes a cair. Então a imagem é muito clara aqui, é como um muro que está envergado, fragilizado, como que a gente vê muitas vezes uma estrutura que está desgastada. Pensa, você não precisa nem ser um engenheiro para perceber, e que você sabe, se a gente encostar com um sopro, com um vento, mesmo que não seja um tufão, esse muro vai cair. Era assim que os ímpios viam os justos, dizendo: aquele ali, ele é fraco demais, aquele ali é frágil demais, e eles estavam como se contando no relógio os segundos para verem a ruína dos santos de Deus. E não nos enganemos que essa também é a expectativa do diabo, do inimigo das nossas almas, que vem a fragilidade do povo de Deus, que não entende que pela própria sabedoria de Deus, ele fez o seu povo como frágeis, fez o seu povo com fragilidade, com uma aparência de fraqueza, não entendendo, no entanto, algo que é crucial. Saber que, embora a nossa aparência seja fraca, nós podemos ser abalados sim, mas muito abalados não. Que sabedoria bíblica! Somos prova disto, de talvez termos passado por ventos terríveis, por provações diversas, e estarmos de pé. Nós podemos dizer que é um milagre, encurvados muitas vezes, fragilizados, mas de pé. Ele pode ser abalado pelos homens maus, de fato podemos ser abalados por homens maus. O salmista vai mostrar que nós podemos até ser abalados pela própria tentação, porque no verso 10 ele vai dizer assim: não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. É uma palavra de advertência aqui, para dizer assim: olha, nós podemos ser tentados por aquilo que temos. E o problema aqui não é a riqueza em si, mas o lugar que ela ocupa no coração. Porque ele vai dizer: não ponha nelas o coração, como os ímpios põem a sua confiança nessas coisas que são totalmente passageiras. Por isso,
O salmista nos traz essa advertência. E ele também nos mostra como nós podemos vencer essa tentação. Podemos ser tentados também a falar contra Deus algum impropério. Porque se tem uma coisa que nós ficamos vulneráveis é quando estamos passando por alguma tribulação e podemos colocar a culpa sobre Deus. É por isso que ele vai dizer repetidas vezes: a minha alma espera em Deus e a minha alma espera silenciosa. O silêncio diante de Deus. Calvino, comentando esse texto, ele diz assim: Satanás havia despertado um forte tumulto em suas emoções e operado acentuado grau de impaciência em sua mente. E se assim o é, o salmista poderia ser tentado a falar com impaciência contra Deus. E a palavra paciência aqui no seu significado é um paciente silêncio. Implica mansidão e submissão. Veja, então o salmista, o servo de Deus aqui, resiste a falar algo contra Deus, mas ele espera em Deus silenciosamente, mostrando com isso uma paciência em dizer: ainda que Satanás esteja tentando causar tumulto no meu coração, ainda que eu seja como um muro e os meus inimigos me vejam como alguém frágil, ele não quer defender sua honra, ele não quer pôr a culpa em Deus, mas ele espera em Deus numa atitude de fé e esperança no Senhor. E assim, meus irmãos, nós precisamos pedir: Senhor, põe guarda a minha boca, para que eu não fale com insensatez na hora da tribulação, mas que pelo contrário, que eu venha a confiar e esperar silenciosamente. E aqui não é só um silêncio no sentido de se calar, mas é o seu coração em paz, é o seu coração que está em paz. É verdade, a gente pode ser abalado física e emocionalmente, somos muito frágeis, não negamos essa realidade e nem precisamos negar nossa realidade. Não precisamos mostrar para a igreja que somos super-heróis. Não precisamos tentar demonstrar ao mundo ou mostrar ao mundo que pelo fato de servirmos a Deus somos humanamente mais fortes. Na nossa estrutura nós somos pó. Paulo vai falar isso, vai nos mostrar com muita sabedoria lá em 2 Coríntios no capítulo 4. Ele vai dizer assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Verso 8. Perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Como é importante a gente entender a nossa estrutura. Ele tem consciência que pode ser atribulado, que pode ficar perplexo, ser perseguido e pode estar abatido. Você se identifica com o apóstolo nessa porção aqui? Será que isso retrata uma parte da realidade da sua vida? Paulo não nega isso, nós não devemos negar. Porém, o que Paulo vai dizer, e essa expressão literal aqui do texto, porém, ele vai dizer que ainda que ande atribulado, ele não está angustiado, ele pode até andar perplexo, mas ele não estará desanimado. Perseguido sim, desamparado não. Perplexo sim, mas não desanimado. Veja que o apóstolo Paulo é um irmão em Cristo nosso, que ele tem essa consciência de que pode passar por tribulação e que ele pode em algum momento ser abalado, mas ele tem uma palavra de esperança, assim como o salmista. Por isso eu quero mostrar para vocês que jamais seremos destruídos, embora muitas vezes abalados. Por isso ele vai continuar dizendo aqui, no verso 5 e 6. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Que lindo esse salmo.
Porque se de uma perspectiva meramente humana ele diz que pode ser, não serei muito abalado, considera o fato de poder ser abalado, aqui no verso 6 ele vai dizer, não serei jamais abalado. E aqui a profundidade disso é algo extraordinário. Ele considera que jamais será abalado. Por quê? Porque ele sabe que a sua sorte, em último caso, não depende da ação dos homens maus, daquilo que eles intentam, da sua torcida contra nós, das suas palavras aqui de falsidade. Os próprios ímpios querem a queda dos justos e às vezes pelo lisonjear, e você sabia que lisonjear pode levar um justo à queda, mas até mais do que aquilo que nós imaginamos, como isso pode ser perigoso. Mas ele vai mostrar aqui que Deus é a sua forte rocha. Por isso, no verso 7, verso seguinte, ele diz assim: de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus, a minha forte rocha e o meu alto e o meu refúgio. Veja, ele diz que Deus é a sua forte rocha. Primeiro ele diz, olha, os homens, os ímpios, eles olham para mim e me veem como um muro frágil prestes a cair. E ele não se defende nesse método, porque ele diz, de fato eu posso ser até um muro que estou prestes a cair. Mas no entanto ele vai dizer, mas Deus é a minha forte rocha, por isso eu jamais serei abalado. Eu pareço ser frágil, pareço estar prestes a cair, mas Deus é a minha rocha. E depois ele vai mostrar que os ímpios que parecem estar fortes na sua aparência, eles é que são vaidade, eles é que não têm sustento, não têm alicerce. Porque veja comigo, ele diz assim, no verso 9, somente vaidade são os homens plebeus. E a palavra homens plebeus aqui, o termo original é filhos de Adão. Falsidade ou de fina estirpe, filhos dos homens. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Veja, na vaidade aqui ele quer dizer que é algo que não tem peso. É como uma neblina. Vaidade. Eles pensam que são pesados, mas eles são leves. E olha que interessante, ele vai dizer que Deus é a sua glória, a minha glória, ele vai dizer isso no verso 7. Em contrapartida, ele vai dizer que se os injustos, se pesados numa balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Ou seja, não é só algo frágil ou com peso muito pequeno, é algo que é reduzido a nada. Preste bem atenção. Ele diz assim: os homens confiam naquilo que são vestidos, naquilo que eles têm, e por isso eles parecem ser pesados. Eles parecem ser pesados porque eles confiam em si mesmos ou confiam nas suas riquezas. Mas o salmista está mostrando a gente, tire essas roupas de glória deles e coloquem eles numa balança. Eles vão ser mais leves do que a vaidade, ou seja, algo desconsiderado. Agora, olhem para Deus que é a minha glória. Ele não pode ser destituído da sua glória, porque é isto que ele é, cheio de glória. Nenhum homem pode tirar a glória de Deus, porque isso é o que o nosso Deus é. Então ele está mostrando aqui uma realidade que nós precisamos entender. Muitas vezes os homens, o mundo vê a igreja tão frágil, e aí intentam contra a igreja, como se mexesse numa lei aqui, num direito ali, num calar a boca ali, num tolher de outros direitos aqui, ou numa perseguição acolá. Eles podem fragilizar a igreja. A igreja parece frágil,
Mas eles não entendem que a força da igreja não está na sua estrutura que se pode ver, mas na sua rocha. E Cristo Jesus é a nossa rocha. E por isso jamais seremos destruídos. E por isso Ele não precisa defender a sua glória, porque Deus é a sua glória. Ele é a minha glória. Deus é o meu peso. Tem tudo a ver aqui. Essa palavra peso vem do verbo ser pesado, kavod. Kavod. Então, esse é o peso de Deus. E veja o peso dos homens. Veja a estrutura da igreja. Veja a estrutura do homem justo. E veja as bases do homem justo. Por isso Jesus vai dizer que aquele que nele crê é como uma casa firmada sobre a rocha. E quando vier a grande manifestação da ira de Deus e vai abalar as estruturas, a casa dos ímpios que está sobre a areia, ela será facilmente destruída. Mas os que estão em Cristo estão edificados sobre a rocha. Paulo, ainda em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele ainda vai nos dizer assim: por isso, verso 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Veja que Paulo aqui não desconsidera o fato de passar por tribulações, mas ele vai repetir o mesmo que repetiu, já falou no começo do capítulo 4, dizendo assim: nós não desanimamos. Pelo contrário, veja, ainda que pelas muitas lutas o nosso homem exterior se corrompa, ele considera que o sofrimento pode trazer marcas, e ele vai mesmo dizer: eu carrego comigo as marcas de Cristo, mas ele sabe que no seu homem interior, ele está sendo renovado de dia em dia. E ele vai dizer aqui: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Veja o que o Salmo está dizendo lá: Deus é a minha glória. Paulo está dizendo que as tribulações, ao invés de destruí-lo, produz para ele, nele, eterno, em nós, eterno peso de glória. Ou seja, quanto mais os homens, o mundo, o diabo, olha para a igreja como um muro prestes a cair, tentando empurrá-lo, mas fica fundamentada e evidente que nós estamos sobre a rocha. E quando a estrutura é abalada e ela não vem ao chão, nós começamos a considerar a sabedoria do engenheiro. A forma como aquela obra foi feita, e a gente começa a considerar: essa estrutura é muito forte, mais do que a gente pode imaginar. Que maravilha! Assim somos nós, meus irmãos. Assim era o apóstolo Paulo, assim era o nosso Cristo. Veja, os homens vaidosos da época de Cristo viam Jesus, era um pobre galileu, um homem sem aparência, sem formosura, filho de um carpinteiro, não tinha lugar para reclinar a cabeça. Eis ali um muro prestes a cair, vamos destruí-lo. E junta-se testemunhas contra ele, e arquiteta-se um plano para levá-lo à cruz. Jesus parece ser abalado de uma forma tão pesada, mas sobre ele nós podemos dizer:
E o próprio Cristo confiava que ainda que ele fosse abalado, ele não seria muito abalado, considerando a verdade de que ele jamais seria destruído. E qual é a glória para a gente nessa noite? A nossa glória é Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Por estarmos nele, seremos um pouco abalados aqui e ali, carregarmos o nome dele pelas tentações, pelo mundo, pelo diabo. Mas nós cantamos nessa noite que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele vai falar, né? De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, né? A gente tem que ouvir acusações de ouvir o tentador, lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e ele vai caminhando. E isso é o evangelho, esse é o peregrino, que sabe que pode ser um pouco abalado aqui, um pouco abalado ali, que podemos ser um pouco abalados no ano que está por vir, que podemos ser um pouco abalados nos próximos episódios da nossa vida, que nós não precisamos nem saber, nem andar ansiosos por isso, mas nós sabemos que no final isso redundará em glória, por causa da sabedoria e da graça de Deus. E por isso queria lembrar vocês, para a gente encerrar, isso que o salmista está dizendo, ele quer trazer esse ensinamento para a igreja, para o seu povo. Eles assim: confiai nele, no verso 8, ao povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Derramar o coração é a expressão de confiança que leva à oração. Nós estamos aqui, irmãos, orando, porque estamos confiando no Senhor, porque Ele é aquele por quem esperamos, porque sabemos que dele vem a nossa salvação. Ele é o nosso refúgio. Veja, quem confia em si mesmo será destruído, mas quem confia no Senhor, ainda que seja um pouco abalado, nunca será destruído. Por isso devemos esperar no nosso Deus. Se olharmos para Cristo, se confiarmos nele, jamais seremos destruídos. Porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, ele viverá, por causa daquele que foi abalado, mas foi vitorioso, nosso Cristo Jesus. Você encontra confiança nessas palavras para orar, para derramar-se, como o salmista nos convida aqui, se derrame na presença dele. Você não vai cair por causa da força dos homens, mas você pode se prostrar por causa do poder de Deus. Glórias a Deus. Ainda que sintamos a pressão dos homens nas nossas costas, é a mão do próprio Deus nos inclinando, para que reconheçamos o seu senhorio. Ele é o nosso refúgio. Cristo é a nossa salvação. Amém. Amém.